Bem, então, eu vim corrigir a prova de lógica com vocês. Então, assim, vamos começar a correção. Você já tem o gabarito aí com vocês, porque eu enviei pela Laís, né, uma cópia do gabarito. Mas eu vou corrigindo as questões, cada uma delas com vocês, ok? A primeira questão é: o que é um argumento? Nossa, isso a gente viu em todas as provas, nossa, em todas as avaliações que a gente fez, a gente viu a questão: o que é um argumento, né? E essa questão é muito simples. A gente só precisaria dizer que é um conjunto de proposições, dentre as quais algumas são premissas e outra é conclusão. Por exemplo, um argumento é isso. A questão que vem a seguir é: o que é um argumento válido? Né? A gente também já respondeu essa questão em inúmeras provas. O que é um argumento válido? Ora, é um argumento, né? Então é um conjunto de proposições, dentre as quais algumas são premissas e outra é conclusão. E ele é válido porque, no caso de as premissas serem verdadeiras, a conclusão não poderia ser falsa, né? Então, o que é um argumento válido? É um argumento que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa, né? Então, você vê que uma questão já ajuda a outra, né? A terceira questão: como saber que um argumento é formalmente válido, né? Algumas pessoas me deram o critério, né? Falou: se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Isso é o que é um argumento formalmente válido. Mas eu perguntei como a gente pode saber um argumento formalmente válido. A resposta era também alguma coisa simples, como falar utilizando o método das tabelas de verdade, e aí observando se em todos os casos em que todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira também. Aí isso dá para saber que um argumento é formalmente válido, né? Por exemplo, então, se você tivesse respondido isso, assim, qual o método que a gente usa para saber como um argumento é formalmente válido, você teria acertado essa questão, né? Aí a questão 4, né, dos símbolos. Eu acho que ninguém errou essa questão dos símbolos, mas todo mundo sabe, né? Símbolo para negação, a gente pode usar esse, né? Para conjunção, esse ou esse. Para disjunção, para implicação material e para equivalência lógica, que é a biimplicação, né? Esses são os símbolos, vocês já conhecem, né? E assim, como ninguém errou, eu nem vou parar muito tempo nessa questão, não. E as pessoas erraram algumas coisas com relação à tabela de verdade. Por exemplo, na tabela de verdade da negação, teve gente que fez assim, ó: P, Q, V, F, V. Assim, a tabela da negação. Cadê a negação aqui? Tem P e tem Q, cadê a negação? Né? É a tabela da negação. Então é uma tabela onde tem P e aí tem P negado. Porque a gente quer saber o significado da negação. No caso de P ser verdadeiro, P negado é falso. No caso de P ser falso, P negado é verdadeiro, né? Teve gente que esqueceu de colocar P e não P aqui em cima, não colocou em nenhuma, né? Colocou só as tabelas de verdade sem as letras do que a cada coisa estava fazendo. Isso está errado. Eu tirei um pouquinho de ponto de quem fez isso, mas acertou as tabelas, né? Então, só para falar, as tabelas, se eu não me engano, também todo mundo acertou isso. E as tabelas todo mundo sabe quais são, né? Tá aí no gabarito de vocês. A tabela da conjunção do E, ela só é falsa quando tanto P quanto Q são falsos, né? A tabela da disjunção né? A da conjunção, ela é falsa em todos os casos, exceto quando os dois são verdadeiros, né? A da implicação é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, e verdadeiro nos outros casos. E a biimplicação, a equivalência lógica, ela é verdadeira quando as duas proposições têm o mesmo valor de verdade. Então, no caso das duas P e Q serem verdadeiros, P implica P equivalente a Q, é verdadeiro. No caso das duas serem falsas, P equivalente a Q também é verdadeiro. Ela só é falsa no caso de uma ser verdadeira e a outra falsa, né? Então tá, essas são as tabelas de verdade
que eu pedi aí para vocês e o significado dos, quer dizer, os símbolos das devidas operações aí que a gente estava falando. Aí na quinta eu pedi para vocês formalizarem e apresentarem uma tabela de verdade, né? As tabelas de verdade da quinta, algumas de vocês erraram, a maioria acertou todas as tabelas de verdade, mas alguns de vocês erraram, mas assim, erraram por falta de atenção. Certamente eu vi que não foi por falta de conhecimento, entendeu? Errou numa bobeira, errou um valor de verdade ali na tabela e acabou errando tudo. Então vamos lá. Eu falei para vocês também que nessa quinta vocês poderiam só dizer o nome da forma lógica, e isso era o suficiente para a gente considerar certo, né? Dizer assim, se era válido ou inválido e o nome da forma lógica ou da operação. Aí vamos lá. A letra A, qual era a forma lógica? Era a seguinte: J implica F, não F, logo não J. Né? Que forma é essa? Essa forma do modus tollens. Então, assim, vocês poderiam ter feito a tabela de verdade também. Eu não vou fazer a tabela de verdade porque isso gastaria muito tempo, mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida na tabela de verdade, manda aí para mim a dúvida que caso você tenha errado, né? E feito por tabela de verdade, manda para mim a dúvida que eu te respondo. Mas essa é a forma lógica do modus tollens, que é a da letra A. A letra B, eu já fiz a forma do modus ponens, né? Que era J implica A em A, J logo A. Né? Essa já é a forma do modus ponens. Então, esse é o modus tollens. Esse é o modus ponens. Ambas são válidas. A outra é o dilema disjuntivo, né? Que é J ou F, não quem? Que é aqui não F, né? Não F, logo J. Dilema disjuntivo. É um dilema porque ele dá duas opções, né? Que disjuntivo porque duas opções sendo disjuntas, fala que não é uma das opções, então só pode ser a outra. Né? A gente tem também uma outra que era assim, né? J implica em A. Algumas pessoas erraram essa daqui, a maioria eu acho que errou essa. Mas quem se lembrou das regras, se lembrou o que é isso daí, né? J implica em A, logo J implica em J e A. Né? O que é isso? Vocês lembram? É a absorção. Então tá, seria assim que a gente formalizaria a letra D, né? Algumas pessoas erraram essa e erraram justamente porque não conseguiram formalizar adequadamente essa proposição aqui, de J implica J e A. Essa letra E, vocês lembram, né? Deu um errinho na hora quando eu anotei, mas acabou que era para ser assim, né? J implica em A implica em F, e aí J implica em F, né? Só que acabou que eu escrevi J implica em A, né? E aí mandei deixar assim mesmo e resolver assim mesmo, né? Aí eu falei assim, isso tem nome também, né? Eu falei que isso tem nome, por quê? Porque a gente poderia considerar isso uma simplificação. Por quê? Na verdade, quando a gente tem duas proposições assim, que estão ligadas por vírgula, né? Num argumento, a gente poderia ligá-las por conjunção, então a gente teria J implica em A e A implica em F. Né?
E aí a gente pode fazer uma simplificação tirando isso daqui da jogada e faz J implica em A, logo J implica em A. Né? A gente teria, no caso, feito uma simplificação, então isso seria uma simplificação, e isso daqui seria um argumento circular. É claro que ele é válido, todo argumento circular é válido, porque eles são verdadeiros e falsos nos mesmos casos, a premissa e a conclusão. Mas, dado ele ser circular, ele se torna desinteressante, né, a validade dele. Mas tá, então ficaria assim o argumento, né? Eu gostaria que ele fosse um silogismo hipotético, né? Mas como eu fiz errado, acabou sendo uma simplificação. Estão vendo minha gatinha Telema correndo por aí, né? Tá. O outro, a letra F, era aquele dilema construtivo, né? Que a gente formalizaria assim: J implica em A e F implica em P. J ou F, logo A ou P. Né? Esse é o dilema construtivo porque ele coloca duas opções, mas são opções hipotéticas, vamos falar assim, né? Porque estabelecem uma hipótese, uma condicional. E aí ele fala que pode acontecer antecedente dessa condicional ou antecedente dessa condicional. Então, assim, se acontecer a antecedente dessa condicional, então essa consequente é o caso. Se acontecer dessa, então a consequente dessa é o caso. Então, só uma dessas duas consequentes vai ser o caso. Se uma dessas duas, ou as duas, né, forem o caso aqui. Então, esse daí é a letra F, né, que é o dilema construtivo, o dilema hipotético. Né? Aí eu coloquei uma sequência de umas bem facinhas, que a G, por exemplo, seria J, logo J ou F, né? O que é isso? Daqui é a adição, vocês se lembram dessa operação? Quando a gente pode juntar qualquer proposição, uma proposição qualquer com uma disjunção com qualquer outra, né? Então isso daqui é a operação da adição. A gente tem uma de realmente simplificação, que é J e F, logo J, que é a simplificação. E a gente tem uma de conjunção, que é J e P. Disso a gente conclui J e P. Pode escrever assim, J, P, J e P. Né? Então, essa é a conjunção. Então, assim, eu dei esses nomes para não ter que construir cada uma das tabelas de verdade. Todas essas formas argumentativas que eu apresentei aqui são válidas. Né? Então, todos têm que dar válido caso você tenha feito por tabela de verdade. Se deu inválido, deu errado. Teve alguém aí que deu inválido. Então, assim, mas que acertou o nome, acertou a forma. Então, assim, eu meio que dei um meio certo para a pessoa por ela ter dado inválido, mas indiquei que o inválido estava errado. Tem que dar válido, é uma forma lógica que é uma regra. Né? Assim, se a gente encontrou uma regra lógica, essa regra lógica tem que ser uma tautologia. Se for colocada na forma de uma proposição, você vai ver que é uma tautologia. Se você colocar isso de uma forma argumentativa, você vai ver que é válido, né? Porque é uma regra da lógica. Então, teoricamente, se segue de algum teorema da lógica, de algum axioma da lógica, então é necessariamente verdadeiro. Então, assim, dá sempre verdadeiro lá quando a gente vai ver aquela forma da tautologia, né? Quando a gente está pensando em tabelas de verdade. Agora vamos lá, 6. A gente tinha que dizer se as formas eram tautologias, contradições ou contingências. Né? Desculpa pelo meu quadro, galera, eu tenho que passar depois um produto nele para tirar essas manchas aqui. Mas vamos lá. A primeira era uma expressão do De Morgan, né? Como é que eu estava colocando? Deu F
Negação de DOF é equivalente, né? Aí eu fiz assim para deixar mais claro para vocês, né? Negação de DOF é equivalente a não D e não F. Repara, eu estou falando que a negação de uma disjunção é equivalente à negação de cada um deles virando conjunção. Não é exatamente isso que De Morgan fala pra gente? Ele faz a inversão de um lado para outro da conjunção com a disjunção, né, quando a gente nega elas. Então, assim, como isso daqui expressa uma regra de De Morgan, que é uma regra lógica, então isso é uma tautologia. Né? Uma tautologia porque expressa De Morgan. Mas se a gente fizer a tabela de verdade, a gente vai notar que em algum momento, assim, aqui embaixo desse operador, vai dar tudo verdadeiro. Se a sua não deu, tá errado. Teve gente que errou isso daqui, que não deu tudo verdadeiro, porque errou em alguma das outras operações, né? Acho que de repente a negação pode ter confundido um pouco a pessoa. E teve gente que deu tudo verdadeiro, mas a pessoa não colocou tautologia aqui, colocou outra coisa. Então, assim, toma cuidado para você não confundir o nome das coisas. Tautologia é quando é tudo verdadeiro. Significa que é algo que é obviamente verdadeiro, que só poderia ser verdadeiro. Então, que é necessariamente verdadeiro. As regras da lógica são assim, obviamente verdadeiras, necessariamente verdadeiras. São verdadeiras em todos os casos. Né? Então, uma regra como De Morgan vai ser necessariamente verdadeira e por isso uma tautologia. Quer dizer, uma tautologia por isso necessariamente verdadeira. A segunda já era uma proposição contingente e que tem quatro variáveis, né? Então isso daria 16 linhas que você teria que fazer para mostrar contingente. Ela era uma proposição assim. Algumas pessoas erraram qual era o operador principal. Então, assim, uma coisa que eu falo é, quando você estiver fazendo tabela de verdade, atenta qual é o operador principal. Porque aqui está escrito assim. Deixa eu tentar pegar um outro para ver se está melhor. Bem melhor. A implica B. O I, C implica D. I, B ou D. A ou B. Então, assim, qual é o operador principal daqui? Repara que esses parênteses estão prendendo essa fórmula aqui. E esse operador conecta ela com essa fórmula aqui. Então, esse é o operador principal. Os valores que vão importar para a gente saber, tá avaliando se são todos verdadeiros, todos falsos, se tem alguns valores verdadeiros e alguns falsos, vão ser desse operador, a galera que está embaixo dele. Então, assim, atenta para isso, porque eu acho que algumas pessoas atentaram para esse operador em vez desse, né? Então, assim, isso causa erro desnecessário por falta de atenção. Então, assim, lembra que é o operador principal que é importante aqui. E nesse caso, essa operação aí daria contingente, né? Aí vocês têm, aí o gabarito, é só dar uma olhada no gabarito para vocês verem como é que é. A terceira é uma tautologia também, né? A terceira a gente pode ver com bastante facilidade que é uma tautologia. Quem clica aqui. E ou que. Né? Isso daqui a gente sabe que a tabela de verdade da implicação é essa, né? A tabela do PO que a gente sabe que é essa, né?
que está aqui, né? A gente sabe que a implicação dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros e falso quando eles não têm o mesmo valor. Então repara, aqui está VFVV, o valor da implicação, e o valor dessa equivalência aqui, né? Então essa equivalência, P ou Q equivale aqui, ela tem a mesma tabela de verdade da implicação. Então quando a gente fala que uma fórmula é equivalente a outra fórmula, logicamente, o que a gente está falando? Que as duas têm a mesma tabela de verdade. E de fato, as duas têm a mesma tabela de verdade. Então isso vai dar verdadeiro, né? Então repara como vai dar verdadeiro mesmo. Verdadeiro com verdadeiro, na implicação, verdadeiro. Falso com falso, dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Repara? Tautologia. Né? E a última, a gente pode ver que é contradição sem nem fazer tabela de verdade. Por quê? Vou mostrar para vocês. A última diz pra gente que P e não P. Ou seja, o que é isso? Isso é uma contradição. Está falando que P e não P. As duas coisas ao mesmo tempo. Não pode. Ou P é verdadeiro ou não P é verdadeiro. Os dois ao mesmo tempo é contraditório. Então, assim, é necessariamente falso. É contraditório. Está falando que essa contradição é equivalente, logicamente, a P ou não P. Repara, P ou não P é a expressão lógica do princípio do terceiro excluído. Né? O que está dizendo? Que P é verdadeiro ou não P é verdadeiro. Ou seja, P é verdadeiro ou P é falso. Não tem um outro valor, só tem essas duas opções. Então está falando que uma contradição é logicamente equivalente ao princípio do terceiro excluído, que é um axioma lógico fundamental. Repara, uma contradição é necessariamente falsa. Um princípio lógico, um axioma lógico é necessariamente verdadeiro. Como é que uma coisa necessariamente falsa vai equivaler com uma coisa necessariamente verdadeira? Isso certamente, a afirmação de que as duas equivalem, certamente tem que ser necessariamente falsa, porque está falando um absurdo, né? Agora a gente vai ver que isso é o caso com tabela de verdade, né? Vamos lá. O P, quem é? Só tem uma variável aqui, né? Vocês lembram? A quantidade de linhas é 2 elevado a n. N é o número de variáveis. Só tem uma variável, então só tem duas linhas, né? P é o quê? Verdadeiro ou falso, né? Não P é falso, verdadeiro, né? Vamos colocar aqui todo mundo, né? P, verdadeiro, falso. Não P, falso, verdadeiro. Agora vamos fazer a conta da conjunção. A conjunção só é verdadeira quando os dois são verdadeiros e falsos nos outros casos. Então, verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Então repara, essa expressão aqui, P e não P, ela em todos os casos deu falso. Ou seja, ela é uma contradição. Repara que eu ainda não estou falando da expressão completa, porque eu perguntei qual o valor da expressão completa, né? Mas estou mostrando por partes. Então, essa expressão é uma contradição. Agora, repara essa daqui. A disjunção, ela só é falsa quando as duas partes são falsas e é verdadeira em todos os outros casos. Então, vamos lá. Quando P é verdadeiro com falso, dá o quê? Verdadeiro, no caso da disjunção. E falso com verdadeiro? Verdadeiro. Agora repara, P ou não P é verdadeiro em todos os casos. Então é uma tautologia. Aqui eu estou falando, por causa desse símbolo aqui, que uma contradição é equivalente a uma tautologia. Isso só pode ser falso. Agora vamos ver. A equivalência ela é verdadeira quando os dois têm o mesmo valor de verdade e falsa quando eles não têm o mesmo valor de verdade. Então repara, falso com verdadeiro na equivalência dá o quê? Falso, que não são o mesmo valor. Falso com verdadeiro dá o quê? Falso. Ou seja, eu falar que uma contradição equivale a uma tautologia é contraditório. Ou seja, é necessariamente falso. Dizer que algo necessariamente falso
equivale a algo necessariamente verdadeiro, é algo necessariamente falso, né? Então a expressão como um todo é uma contradição. Ok? Vamos lá. Então essa é a número 6. Aí a gente chega na número 7, né? Que talvez tenha sido a que mais causou problema para alguns, porque não sabiam como fazer por derivação, então tinham que fazer tabelas de verdade monstruosas. Mas não tem problema, quem fez as tabelas e acertou as tabelas levou o ponto. Mas assim, eu acho mais fácil fazer por derivação. Rolava de estudar um pouquinho, podia ter me perguntado, mas tudo bem. Rola ainda de estudar. Por mais que você não tenha aprendido, vai lá ler o capítulo 9. Vai tentando fazer qualquer coisa, tira dúvida comigo. Legal? Eu continuo sendo professor aí pra sempre. Então é só você chegar aí comigo que eu tiro a sua dúvida. Vamos lá. A 7, né? Vamos lá. A 7A era assim, né? 1 M ou N implica O e P. 2 não O. Aí começa as conclusões, né? 3 não O ou não P. 4 não O e P. Teve um erro aqui muito comum, pessoal, que quando chegou na tabela, vocês fizeram sem o parênteses aqui. Sem o parênteses significa outra coisa completamente diferente. 5 não M ou N. 6 não M e não N. 7 não M. Como é que resolvi isso daqui? Se for por tabela de verdade, vai lá, olha a minha tabela de verdade do gabarito, porque muito verdadeiro ou falso para eu anotar tudo aqui. Mas como era por justificação da dedução, né? Seria assim, por exemplo, como é que a gente obtém 3, né? Ora, a gente pega 2 e faz uma adição, né? Adiciona esse não P aqui, ou não P, né? Aí tá, a gente tem não O ou não P, né? Aí como a gente obtém não é o caso que O e P? Ora, De Morgan, né? A gente pega 3 e usa De Morgan. O De Morgan, ele permite pra gente passar da negação de cada uma das proposições com disjunção ou com conjunção para negação delas entre parênteses com um símbolo trocado de conjunção e disjunção, né? Eu mostrei para vocês essa regra lá. Então a gente poderia ter usado De Morgan para chegar nisso. Agora, como chegar em M ou N, né? O que eu fiz foi usar uma forma eu usei o 4, eu usei o 1 e fiz modos tolerance. Como eu fiz modos tolerance aqui? Olha, aqui eu estou falando que não é o caso que O e P. Senão, aqui a gente tem M ou N implica em O e P. Se não é o caso que O e P, então não é o caso que M ou N. Ou seja, não é o caso que M ou N. Por modos tolerance. Aí, como a gente obtém não M e não N? Horas, De Morgan novamente. 5 De Morgan. Massa. E aí, como é que a gente obtém não M? Horas, 6. E aí a gente simplifica. Né? Simplificação. Pronto, está justificado aquele argumento, né? Cada passo dele tem a justificação a partir de outros passos que se justificam nas premissas iniciais, fundamentalmente. Tá, vamos lá para B, então.
A B é a seguinte. A ou B implica C. Ah, galera, vocês tinham feito essa foi a questão que eu deixei pra vocês fazerem pra casa, só que usava outras letras, né? Eu só troquei por A, B, C, D e E, quer dizer, não sei se foi esse ou se foi um outro, o próximo, né? Mas teve um desses que eu troquei, só era M, N, O, eu troquei por A, B, C, essas coisas, só pra ser diferente, mas vocês já tinham feito essa questão, então assim, era simples. Vamos lá. A ou B implica C. 2. C ou B implica C ou B implica A implica D equivalente a E. 3. A e D. Aí a gente começa as conclusões. 4. A. 5. A ou B. 6. C. 7. Esse é bem simples. C ou B. Vocês vão ver assim, poxa, a gente podia ter feito isso dessa maneira, não teria feito tabelas monstruosamente grandes, né? 8. A implica em D equivale a E. 9. D equivale a E. Então, como é que a gente constrói esse argumento, né? Isso daqui, 4, como é que a gente obtém? A gente obtém a partir de 3 com simplificação, né? A ou B, como é que a gente obtém? 4 com adição. Aí a gente tendo A ou B, como é que a gente obtém C? Ora, A ou B implica C. Então a gente pega 5, junta com 1 e usa modo exponente. Massa. E aí, a gente obteve C. Como é que obtém C ou B? Né? Mesma coisa, galera. A gente pega o 6, né? Tá aqui o C, e faz uma adição. Coloca esse ou B do lado. A gente pode adicionar qualquer coisa com disjunção a uma determinada fórmula, né? Tá, obtivemos C ou B. De C ou B, a gente implica que A implica nessa equivalência aqui, né? Então, de C ou B, ou seja, de 7 com 2, a gente faz modo exponente e obtém isso, que é exatamente 8. Então, 8 a gente obtém a partir de 7, a partir de 2 e modo exponente. Ok? Aí tá, a gente tem A implica nessa equivalência, mas a gente já tem A aqui em cima. Então, 8 mais 4 com modo exponente, a gente obtém aqui. A gente tem antecedente aqui. Então, a gente obtém a consequente. Então, a condicional mais a antecedente mais o método do modo exponente, a gente obtém a equivalência entre D e E. Pronto, simples, né? Não usa muitas operações, o que a gente mais usa aí é adição, simplificação. Adição, simplificação e modo exponente, né? Então, seria bem simples de resolver isso. Então, acho que foi a outra, foi a terceira que eu vou mostrar agora para vocês, que eu só mudei as letras, mas a gente começou a resolução em sala de aula. A ser assim. A implica B. A e B implica C. Não é o caso que A e C
A implica em A e B, A implica em C, A implica em A e C, não há. Como é que é isso, né? Como é que a gente obtém 4? Né? Primeiro, a gente tem A implica em B aqui. Aqui a gente tem A implica em A e B. O que é isso? A gente pega 1 e faz a absorção. A e B faz a absorção. Então a gente passa o A para dentro daqui com conjunção com B. Dá exatamente 4. Né? Massa. Né? Então, olha, repara. Se a gente tem A implica em A e B e A e B implica em C, por silogismo hipotético, a gente pode saber que A implica em C. Então, qual que é? A implica em A e B. Né? A e B implica em C. Logo, A implica em C. É o silogismo hipotético. Né? Então, se a gente tem 4 e a gente tem 2, com o silogismo hipotético, a gente pode obter A implica em C. Só um minuto, por favor, só um minuto. Como é que a gente obtém 6? Né? A partir de... Se a gente tem 5, né? E a gente usa a operação da absorção, a gente pode obter 6. Né? E como é que a gente obtém não A? Né? A gente pode obter não A se a gente tem 6 e 3, repara, a gente pode fazer modos Tollens. Se a gente tem A implica em A e C, e a gente tem não A e C, a gente tem não A de volta, por modos Tollens. Ou seja, a gente obtém não A partir de 6, a partir de 6, a partir de 3 e modos Tollens. Legal, pessoal? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, é só falar comigo por e-mail e eu explico qualquer uma dessas coisas, tudo bem? Então, pessoal, até mais.